Olá, boa tarde, pessoal do sétimo ano. Vamos a mais uma aula de matemática. Estamos dando início hoje à segunda unidade bimestral, né? Vocês fizeram a avaliação na última aula e nós vamos iniciar hoje pelo conjunto, vamos conhecer o conjunto dos números inteiros. Quem quiser acompanhar pelo livro didático, no livro de vocês, a apresentação é no capítulo 1, página 11, certo? Vocês podem pegar o livro de vocês para acompanhar. Esse slide aqui ele é bem explicativo e de acordo com o conteúdo que vocês têm no livro. Então, nós vamos entender quais são os números que fazem parte desse conjunto dos números inteiros. Na aula passada, ou melhor, na unidade passada, nós vimos os números racionais. E eu disse a vocês que para entender os números racionais, a gente precisa conhecer também os inteiros, porque eles estão dentro do conjunto dos racionais. Então, mas de acordo com a proposta, os racionais vieram primeiro. Então, a gente vai ver agora os números inteiros e vai ajudar aí a solucionar algumas questões, algumas dúvidas que ficaram na unidade passada. Então, vamos entender quais são os números que fazem parte desse conjunto. Na página 11, né, que é a iniciação do primeiro capítulo do livro de vocês, ele mostra aí o Mar Morto, né, que ele tem esse nome porque é um mar que está abaixo do nível do mar. Como assim? Então, o nível do mar, ele é o ponto zero da altitude. Então, por isso que a gente vê às vezes assim, tantos níveis acima do mar, tantos metros acima do mar ou abaixo do mar. A gente vê muito falar isso em futebol, por conta das condições climáticas, porque quanto mais uma cidade está acima do nível do mar, mais o jogador se cansa, porque ele vai correr mais e ele vai se cansar mais por conta da altitude. E tem também a altitude abaixo do mar, que aqueles jogadores que não são tão acostumados, que vivem em regiões mais frias, eles têm uma certa dificuldade também em cidades abaixo do nível do mar, por conta que precisa aí então que eles façam um esforço maior. Então a gente vai entender o que é abaixo, o que é acima e quais são os números que fazem parte desse conjunto. Os números inteiros, eles são registrados, né, eles são representados através da letra Z. Né? Então, Z é o conjunto dos números inteiros. E a gente vê, eu vou colocar aqui para mim também, esse mesmo slide que eu estou mostrando aí para vocês na tela do celular, para que vocês possam acompanhar a leitura e a explicação, a dinâmica, a mesma coisa que a gente faz no Meet, certo? Hoje eu não pude entrar pelo Meet com vocês, né, por algumas questões pessoais, mas eu vou estar acompanhando aí os exercícios que vocês vão fazer e me devolver, que vai ser já sobre esse assunto. Então, ele começa mostrando aí, então, como foi que surgiu a necessidade de outros números? Como assim outros números, Kelly? Então, tem os números que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4. Esses números naturais, né, representados pela letra N, que é um conjunto que vocês já conhecem, eles são todos os números maiores que zero. Inicia-se pelo zero. O zero, digamos assim, é um número neutro, ele não pode ser considerado positivo nem negativo, a gente vai ver por que aí, a gente vai entender o que é um número, o que é considerado um número negativo, através hoje dessa dinâmica desse slide, desse capítulo, e a gente vai trabalhar quase a unidade inteira com esse conjunto dos números naturais. Então, vamos lá. Então, a partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar ou registrar quantidades, né, que eu sempre falei a vocês, assim, quando a gente viu a história dos números naturais, a gente viu que essa contagem era feita através dos rebanhos. Então, o pastor ia contando aí quantas ovelhas entravam, né, dentro do curral e ia registrando através de pequenos traços. Então, ele ia contando 1, 2, 3, 4, e ali ia fazendo o registro. Então, e dando sequência aqui, então percebeu-se que esses números maiores que zero, que ele ia contando, eles não eram suficientes. Havia algumas contas em que precisava, por exemplo, representar só uma parte, um pedaço, daí surgiu a necessidade da fração, né? Os centavos na parte monetária, aí surgiu a necessidade dos números decimais, e assim vai, né? Então, nesse bimestre, a gente vai ver algumas situações, porque vocês aprenderam até hoje que é impossível tirar um número maior de um menor. Como assim? Por exemplo, eu tenho 5, então de 5 eu posso tirar 9. Até o conhecimento que vocês têm até aqui não é possível.
Só que através do conjunto dos números inteiros, a gente vai ver, sim, que é possível de 5 a gente tirar 9. Só que aí o resultado vai representar uma perda, uma dívida, uma forma negativa, né? Os números inteiros, eles vêm para complementar os números naturais. Os números naturais N são aqueles conjuntos dos números maiores que zero, e os números inteiros são os números naturais, que seriam os positivos, e os números negativos, que representariam perdas ou dívidas. Então, aí a partir da página 12 do livro de vocês, nós temos algumas situações, temos 4 situações na página 12 e 13, e a gente vai ver algumas situações em que a gente precisa representar números que são menores que zero. Então, a primeira situação na verdade, essa situação que está aparecendo no slide é a situação 2 de vocês, né? Que são os termômetros, as temperaturas. Então, um termômetro, ele pode tanto representar temperaturas acima de zero, como temperaturas abaixo de zero. Então, quanto mais a temperatura é acima de zero, mais quente está. E quanto mais a temperatura está abaixo de zero, mais frio ela representa, né? E o zero ali, se vocês observarem, esse termômetro aí do slide, né? Esse termômetro do slide que eu estou mostrando para vocês aí, veja que tem o pontinho do zero. Deixa eu pegar meu pincel aqui para ajudar a gente. Opa. Pincel, pronto. Ó, tem o zero, certo? O zero tá aqui. E tem aí, acima do zero, algumas temperaturas e abaixo também algumas temperaturas. Então, veja que o pontinho vermelho que marca a temperatura, ele está exatamente em cima do menos 3. Então, quer dizer aí que a temperatura que esse termômetro está marcando é de menos 3 graus Celsius. No caso aí, ele está representado em graus Celsius. A mesma coisa quando a gente está com febre. Quando a gente está com febre, a gente está com a temperatura acima da normal do nosso corpo. Que a temperatura normal do nosso corpo é entre 37 e 36,5 graus. Quando ela está acima de 38, nós já dizemos que nós estamos em situação febril. Então, a temperatura é elevada. Mesmo jeito, aqui que a gente mora na região nordeste, temperaturas com 29, 30, 32 graus são normais, são quentes, porém são normais. E a gente aqui, quando está frio, faz mais ou menos 18, 17 graus, a gente sente muito frio, que é o costume do nosso corpo. Mas em cidades mais na região sul, como por exemplo São Paulo e no Sudeste, mas aquelas cidades lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é lá embaixo do mapa do Brasil, elas representam facinho temperaturas menores que zero, graus negativos mesmo. Então lá já faz bastante frio, certo? Na situação 2, ele mostra a situação 1 do livro de vocês, o Monte Everest, que é o monte com maior altitude que tem no nosso planeta. Então, ele diz aí, ó, o Everest é um monte, seu pico atinge 8.844 metros, certo? Acima do nível do mar. Então, tá o nível do mar, não quer dizer que ele é a beirada do nível do mar, não é. Mas toma-se como referência o nível do mar naquela região, e o Monte Everest fica 8.844 metros acima. Então, é o maior pico aí, né? Depois vocês podem pesquisar também o maior pico do Brasil. Deixa eu ver até se eu dou essa informação para vocês agora. A maior altitude do Brasil, estou pesquisando aqui para dizer para vocês direitinho, é o Pico da Neblina, é o ponto mais alto do Brasil, com 2.993 metros. Ele está lá no estado do Amazonas, entre o Brasil e a Venezuela. Então, olha, o Everest tem 8.844. O pico do Brasil mais alto tem 2.993. Então, é uma diferença ainda muito grande do Monte Everest. E muitos escaladores aí fazem aí escaladas para o Everest. Só que não é só chegar e dizer, eu vou escalar o Everest. Tem toda uma preparação para que possa chegar até o topo lá em cima. Tem muitas pessoas que morreram durante o caminho, não conseguiram chegar ao topo, e enfim, por ser muito alto. Tá? A situação 3, deixa eu ver se minha situação 3 é a mesma que de vocês. Pronto, na página 13 do livro de vocês, ele mostra aí um extrato bancário, né? Um extrato de banco de uma pessoa, e pede para observar. O extrato, ele se inicia, vocês podem olhar tanto aqui no slide da tela do vídeo, como no livro de vocês, na página 13, é a mesma coisa, tá?
Então, ele mostra, ó, no dia 1º de março, não teve nenhuma movimentação. Ele tinha um saldo, a pessoa tinha um saldo, você observa lá no final, de R$ 3.200. No dia 2, teve um débito. Então, se é um débito, é uma retirada. Então, tinha 3.200 e foi retirado R$ 2.000 no dia 2. Aí, se você continuar observando aí, no dia 3, eu estou tentando abrir aqui para ficar melhor para mim também, para visualizar. No dia 3, teve um outro débito de um cheque no valor de R$ 2.250. No dia 3 de março, no mesmo dia, foi feito um depósito de 800. Então, se foi feito um depósito, é um crédito positivo. Se foi feita uma retirada, o débito ele é negativo, ele está diminuindo. Então, mesmo com esse depósito de R$ 800, ele ainda ficou devendo ao banco R$ 250. Veja que tem um sinalzinho de menos ali do lado. O menos ali indica que ele está devendo, né? Que não quer dizer que ele tem R$ 250, quer dizer que ele ainda está devendo R$ 250. Aí no dia 5 tem um depósito de 1.500 e ele termina aí com saldo positivo de 1.250, certo? Então, teve o saldo inicial de 3.200, foram feitas duas retiradas de 2.000 e de 2.250, então ele ficou devendo no dia 2 ainda R$ 1.050, e no outro dia foi feito um depósito de 800 e no outro dia um depósito de 1.000, para que ele pudesse ficar com saldo positivo. Então, acontece muito isso em movimentações bancárias, né? Você vai retirando, ou então você vai depositando mais dinheiro, e de acordo com o que você está devendo ou não ao banco, o seu saldo pode ficar positivo ou negativo. Quando ele fica com um sinalzinho de mais, indica que você está devendo. Então, é justamente isso que os números inteiros representam. Eles representam esse valor negativo que pode ser explicado quando a gente deve alguma coisa ou quando a gente está perdendo alguma coisa. Mas lembrando, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, ele não representa só dívida, só perca, só número negativo, não. Ele é tanto os números negativos como os números positivos que vocês já conhecem. Então, Kelly, mas os números positivos não são os naturais? São. Por isso que a gente diz que todo número natural ele é inteiro, porque todo número natural é positivo e os números inteiros também são números positivos. Só que nem todo número inteiro é natural, porque às vezes tem os números negativos, e os números negativos só fazem parte do conjunto dos números inteiros, que fique bem claro. Por isso que às vezes pode ser natural ou pode ser inteiro. Sendo inteiro, ele pode ser positivo ou negativo. Sendo natural, ele só pode ser positivo. Vamos para a quarta situação, que mostra a tabela, uma tabela do Campeonato Brasileiro, né, de futebol, e ali você pode ver a classificação, que geralmente se dá pelo maior de números de pontos ganhos. Consegui abrir aqui meu slide para eu poder visualizar melhor, para poder ler melhor para vocês, porque através da tela do celular também não fica tão bom para mim. Mas vocês têm no livro essa mesma tabela aí, na página 13, certo? Então, o primeiro colocado aí é o time Cruzeiro, de Minas Gerais. Então, se você ver, o P representa quantos pontos ele tem. O GP, quantos pontos ele ganhou. Então, ele tem 67 pontos ganhos, que é os gols prós. Quer dizer o quê? Os gols que ele fez. Os gols contra, que é o GC, é os gols que ele sofreu. Então, os times fizeram aí, todos os times que jogaram com o Cruzeiro até o momento da data da tabela, ele tinha sofrido 38 gols, porém ele tinha feito 67 gols. Então, ele fica com saldo de gols, no caso SG, de 29 positivo. Quer dizer que ele fez mais gols do que sofreu. Já se você prestar atenção ali, por exemplo, vamos dar uma olhadinha no último time da tabela, o 20º. Que é o Criciúma, aí nesse caso, dessa tabela. Então, se você ver, o Criciúma, ele tem 32 pontos. Então, ele fez gols prós, ele fez 28 gols. Ele conseguiu fazer 28 gols, porém, ele sofreu 56 gols. Então, quer dizer que ele teve um saldo negativo, um saldo de gols de menos 28. Quer dizer que ele sofreu mais gols do que ele fez mais gols. Então, aí também veja que a gente tem uma representação de vários números. Os positivos também podem ser chamados de naturais, só que sendo naturais eles são inteiros, que é o conjunto dos números que nós estamos estudando a partir de agora, mas sendo negativo eles são apenas inteiros.
todo inteiro. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Natural só positivo. E os inteiros, tanto positivo como negativo. E nessa tabela aí do campeonato, nós vemos vários exemplos. Todos esses números aí da tabela, todos, eles são inteiros. Eles são inteiros porque tanto são positivos como são negativos. Mas nem todos são naturais. Naturais aí, só os que forem positivos maiores que zero. No caso ali, o mais 29 do Cruzeiro no saldo de gols, o mais 19 do São Paulo no saldo de gols, são naturais e são inteiros, porque os inteiros também recorrem aos positivos. Já o Chapecoense, que está na 15ª posição, ele tem ali menos 5 gols, menos 5 no saldo de gols. Então, esse menos 5, ele é apenas inteiro. Ele não é natural. Ele não é natural porque ele não é positivo, mas ele é inteiro por ser negativo. Tá? Então, seguindo também na página de vocês, deixa eu passar a tela, isso. Ele fala um pouquinho sobre a origem desses números, que não tem aí no livro, só a título de curiosidade mesmo, né? Então, vejam, vamos dar uma olhadinha nesse slide. A noção de número negativo levou muito tempo para se estabelecer na matemática. Apesar de, às vezes, não ter como representar, por exemplo, um animal que faltou, que não chegou ao curral para ser trancado. Então, não se tinha como representar aquele animal, numericamente falando, porque não existia ainda o número negativo. Se existisse o número negativo, então poderia ser representado por menos um animal, não apareceu naquele dia, ou menos 2, menos 3. Passaram-se mais de 1000 anos entre a sua aparição e a aceitação. Então, os números negativos, eles demoraram, né, um pouco para serem aceitos na matemática, porque até então não se tinha como explicar, tirar um número maior de um número menor. Por exemplo, não tinha como se explicar que eu tinha 10, mas tinha perdido 20. Como é que eu ia explicar? Se eu só tinha 10 e eu perdi 20, como é que eu pude perder? Então, os números inteiros vieram aí para dar explicações a essas situações. Os hindus já discutiam a existência dos números negativos. Eles criaram um tipo de símbolo para representar dívidas, o qual posteriormente chamaríamos de negativo. A primeira vez que os números negativos apareceram em uma obra foi em 628 d.C., através de um matemático. Esse slide é só a título de curiosidade mesmo, certo? E alguns historiadores acreditam que foram problemas relacionados com o uso do dinheiro que levaram as pessoas a interpretarem um número negativo como perda. Então, o que acontecia? Às vezes ia ser feita uma cobrança de impostos, que era um determinado valor. Então, a pessoa não tinha aquele valor, ela dava um valor menor. E como representar aquilo que a pessoa ainda estava devendo? Então, essa ideia de perda, de menos, veio aí a necessidade dos números inteiros negativos. Então, a partir do século XVI, os números negativos passaram a integrar os conceitos e as definições da matemática. Então, veja, foi muito depois de Cristo, né? Foi no século XVI, mais de 1500 anos depois de Cristo, que foram aceitos aí esses números negativos, apesar de já ter a necessidade de se explicar perdas, dívidas e, enfim, essas situações mais negativas em termos numéricos. Então, vamos lá. Então, existem números que venham antes do zero, porque quando vocês começaram a estudar, vocês perceberam que o zero partiam do zero e dali surgiam os outros números. 1, 2, 3, 4. Então, como se explicar? Já na página 14, a gente já vai ver essa representação na chamada reta numérica. Vocês já devem ter visto a reta numérica, até aqui no 7º ano, só com números positivos, né? Onde a gente sabe, por exemplo, que o número que está à direita é sempre maior do número à esquerda. Por exemplo, observando essa reta aí, o 2 é maior do que o 1, porque ele está à direita do 1. Mas o 3 é maior do que o 2, porque está à direita dele. E o número que está à esquerda é sempre menor. Então, quais são os números que vão vir antes do zero? Vamos ver aí, ó. O que são, então, os números negativos? Todo número negativo, ele representa qualquer medida abaixo de zero. Então, pode ser menos 4, menos 35, menos 1, menos 2.137, menos 1 milhão.
Os números acima de 0, como eu já disse, são os números positivos, que no caso são os que eu venho falando sempre, os números naturais. Agora, os que estão abaixo de 0 são os números negativos. Aí vem o conjunto dos números inteiros para abranger positivos e negativos. E o que acontece com o 0? O número 0, ele não é considerado nem positivo, nem negativo. Ele vai ser ali o ponto de origem da reta numérica e através do 0 é que a gente vai ver qual é o número, se ele é positivo ou negativo. Se ele tiver depois do 0, ele é positivo. Se ele tiver antes do 0, ele é negativo, certo? Vamos lá. Então, para que servem esses números? Dentre várias utilidades, a gente tem como representar temperaturas abaixo de 0, como eu já falei, indicar saldos negativos em contas bancárias, efetuar subtrações, onde o subtraindo é maior que o minuendo. Então, por exemplo, através dos números inteiros, nós podemos explicar como fazer 7 menos 10, né? Até então, a gente só poderia fazer 10 menos 7, porque o 10 é um número maior, só que a gente agora vai conseguir explicar como é que de 7 a gente consegue tirar 10. Vamos lá. Então, vamos pensar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas situações e vamos tentar responder alguns probleminhas aí na frente para a gente poder ver como utilizar os números inteiros. Então, Maria Eduarda tem R$80 no banco e realiza uma compra no valor de R$110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Então, ó, ela tem 80, mas ela quer fazer uma compra no valor de 110. Então, quer dizer o quê? Que ela vai pagar R$80 que ela tem e ainda vai ficar devendo R$30. Então, esse 30, ele é negativo. Então, a gente diz que o saldo dela, né, a situação financeira dela nessa situação seria de menos R$30. Vamos ver a próxima. Então, vamos dar sequência aí. A aula hoje vai ficar um pouquinho grande, é como se a gente tivesse pelo Google Meet, né? Como eu já disse a vocês, hoje, infelizmente, eu não pude estar com vocês no Google Meet, mas na próxima aula estaremos normal, tá certo? E eu quero ver aí quem assistiu esse vídeo todo, porque eu vou fazer perguntas na próxima aula, tá? Então, olha aí essa outra situação. Até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 gols no Campeonato Brasileiro. Qual é o saldo de gols do Sport? Lembrando que no futebol, né? No caso aí, o que ele marcou é o positivo, no caso ele marcou mais 40 gols, e o que ele sofreu é o negativo, ele sofreu menos 48 gols. Então, quer dizer o quê? Que o saldo de gols dele aí ficou em menos 8. Ele sofreu menos 8 gols a mais do que o que ele marcou. Então, o saldo de gols ficaria negativo aí em menos 8. Outra situação com um número negativo. Em Garanhuns, em Pernambuco, localizado no Agreste, chega a registrar uma temperatura de 7 graus Celsius durante as madrugadas. Suponha que numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus para 7 graus Celsius. De quanto foi a variação? Então, de 2 graus para 7 foi de 5 graus Celsius, né? A temperatura não é negativa, mas essa variação aí a gente faz, né, através de uma subtração também, certo? Aqui, outra situação. Então, qual seria o resultado de 2 menos 10? Então, falando dentre os conjuntos dos números naturais, seria impossível a gente expressar quanto é 2 menos 10. Já no conjunto dos números inteiros, conjunto Z, representado pela letra Z, a gente consegue fazer essa representação. Então, durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução, porque só se admitia a subtração A menos B, sendo que o A tinha que ser maior do que B. Porém, nem todas as subtrações envolvendo dois números naturais têm como resultado o número natural. Então, aí, ó, vamos ver assim. Então, desse problema, viu-se a necessidade de criar um novo conjunto numérico. Até então, só tinha o conjunto N dos naturais. Mas viu-se a necessidade de criar um outro conjunto, que é o que eu estou falando desde o início para vocês. Depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z. Essa letra Z é a letra inicial da palavra alemã, Zahl, que quer dizer número, certo? No caso,
seria aí um conjunto criado para atender tanto aos números positivos como aos números negativos, tanto aos números maiores que zero como aos números menores que zero. Nesse próximo slide, a gente vai ver aí a diferença então dos dois conjuntos. Então, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, é a união dos conjuntos dos números naturais, N, e os números negativos. Então, ó, deixa eu pegar meu pincel novamente. Tinha aqui o conjunto natural, que eram só os números positivos e o zero. Depois, acrescentou-se aí os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, certo? Então, lembrando, só reforçando, o zero, ele não é considerado nem um número positivo, nem um número negativo. Então, tem uma observaçãozinha aí embaixo falando sobre ele. Ó. Na verdade, o zero não é natural, pois ele por si só não serve para contar, que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjunto N. Só que tem situações, a gente vai perceber também, em que o zero vai ser excluído de algumas situações nos conjuntos, e também algumas representações mais à frente que a gente vai ver, não agora, como a gente pode estar com o conjunto dos números inteiros, só que estar só com os negativos, estar no conjunto dos números inteiros, mas estar só com os positivos, estar no conjunto dos números inteiros e o zero não ser incluso, são situações que podem acontecer que a gente vai ver estudando aqui nessa unidade. Mas, como eu já disse, vai ser a unidade quase toda só com esse conjunto dos números inteiros, tá? Então, ele faz uma representação gráfica nesse próximo slide, ó. Esse círculo aí, essa elipse, na verdade, né? Representa o conjunto dos números naturais. Veja que ela é uma parte menor que está dentro de Z, do retângulo Z, que no caso é os números inteiros, porque os números inteiros são tanto os naturais e os negativos. Já os naturais são só os números maiores que zero e o zero. Certo? Seria a representação aí. E os números racionais que a gente já viu na primeira unidade, eles fazem parte ainda de um conjunto ainda maior. Então, vem os racionais, aí depois vem os inteiros, depois os naturais. Então, todo inteiro é também racional, mas nem todo inteiro, né? Como a gente vê aí. No caso, vamos começar pelos naturais. Todo número natural é apenas natural. Todo número inteiro ele pode ser também um número natural se ele for positivo. Então, faz aí a diagramação do esquema dos conjuntos dos números. Então, agora que a gente já sabe, né, o que é um número, a gente vai para a representação dele na reta numérica daqui a pouco. Aqui está na página 14 de vocês. Daqui a pouco eu vou fazer a seleção dos exercícios que vocês vão responder, tentar responder para mim. E a gente faz a correção na próxima aula através do Google Meet. Então, ó, vamos lá. Agora que já sabemos o que é um número inteiro, vamos pensar em algumas situações. O que é melhor dever? R$5 ou R$30 para o banco? Com certeza é melhor dever 5, né, do que 30. Então, ó, menos 5 é maior do que menos 30. Por quê? Porque no caso, se eu estou devendo R$5 e uma pessoa está devendo R$30, eu estou devendo menos do que ela. Então, menos 5, ele é considerado maior do que menos 30. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 ou de 1 grau Celsius? Se é de 1 grau, é positiva a temperatura. Então, menos 5 é menor do que 1. Então, a gente vai ver aí situações, né, na reta numérica, dependendo da distância que o número está do zero, ele pode ser maior ou menor. No caso do número negativo, quanto mais perto ele está do zero, ele é maior. Por isso que a gente diz, ó, o menos 1, ele é maior do que o menos 10. Por quê? Porque o menos 1 está bem pertinho do zero. Então, quanto mais próximo o número está do zero na reta, maior ele é. Já no caso dos números positivos, não. Quanto mais distante o número está do zero, maior ele é. Por isso que o 1 está mais perto do zero, o 1 positivo, ele é menor do que o 5, porque o 5 já está mais distante. No caso, o 1000 está mais distante do que o 5, então ele é maior, no caso do positivo. Já o 1000 negativo, ele está mais distante do que o menos 1 negativo. Então, menos 1000 é menor do que menos 1. Menos 1, nesse caso, se torna maior por estar mais próximo do zero. Então, a gente vai ter que ter a ideia da reta numérica e tomando o zero como referência.
Olha a última situaçãozinha aí. O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? No caso, se ele sofreu 8 gols e não marcou nenhum, então não é tão satisfatório. Por quê? Porque menos 8 é menor que zero. O zero é maior do que menos 8. Qualquer número negativo é menor que zero. Qualquer número negativo. Vamos lá. Então, a representação e a comparação dos números inteiros está inicia na página 14 do livro de vocês, tá? Se vocês estiverem com o livro didático, vocês podem ir acompanhando à medida que vão assistindo o vídeo, né? Então, observe essa reta aí, ó. Ela se dá aí, aparece aí o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Aí ele faz a pergunta. A pergunta ali diz assim: quem é maior, 2 ou 3? Então, vou de novo para o pincel aqui. Veja, ó, o 2, ele está mais próximo do zero do que o 3, o 2 positivo. Então, o 3 é maior do que o 2, porque ele está mais distante do zero. No caso dos positivos, quanto mais distante do zero, maior eles são. Quanto mais próximo do zero, menor eles são. Já os negativos é diferente. Por quê? 0, aí imediatamente após o zero eu tenho o menos 1. Então, eu posso dizer o quê? Que o menos 2 aqui, ele é menor que o menos 1. Por quê? Porque ele está mais distante do zero. Se um número é negativo, quanto mais distante do zero ele estiver, menor ele é. Gravem isso aí, que na próxima aula a gente vai fazer uma interação com isso aí, tá? Então, quem é maior? O menos 4 ou 1? Então, vamos entender. O menos 4, ele está distante do zero em relação a 1. E o 1 é positivo. Qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Então, vocês têm que entender aí essa comparação. E lembrando que a gente toma o zero como referência na reta numérica, para ver, dependendo da distância do número, né, em relação ao zero, ele é maior ou menor. Se ele for negativo, quanto mais perto do zero ele está, maior ele é. Se ele é positivo, quanto mais distante do zero ele está, maior ele é. Tem essa diferença. Uma observação bem importante. Nesse slide aí ele faz essa sistemática, certo? Quando a gente compara dois números inteiros, né, que segue na página 15 toda essa explicação, se vocês estiverem com o livro vocês podem ver, né? Então, se é dois negativos, como é que a gente define qual deles é maior? Então, a gente vai levar em conta quem está mais perto do zero. No caso, a representação simbólica do número, quanto menor ela for, maior ele é. Então, menos 1 é maior do que menos 2. Menos 4 é menor do que menos 2, porque ele está mais distante. Menos 6, quem é menor? Menos 6 ou menos 3? No caso, menos 6, porque menos 6 está mais distante do zero do que o menos 3. Então, o menos 6 se torna menor. Então, positivo. Sendo positivo, qual deles é maior? Aí a gente vai levar em conta a representação numérica do número. Se é positivo, quanto maior o número, maior ele é. Então, 15 é maior do que 11. 17 é maior do que 15, no caso de números positivos, tá? Então, vocês têm aí que entender essa sistematização nessa comparação numérica. E vem outras questões aí também. Vocês podem fazer a leitura no livro de vocês para não estender tanto aqui no slide e a gente demorar mais. Então, a gente vai levando em conta aí, ó, números opostos ou simétricos. Então, ele mostra aí a reta numérica. Observem aí. Essa mesma reta numérica vai estar na página 17 do livro de vocês, do livro didático, tá? Números inteiros opostos ou simétricos. Então, o que é um número oposto? Ó? Vê só, ele tem aí o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, ó, o mais 4, ele é o oposto ou simétrico, que é a mesma coisa, de menos 4. É um número com sinal trocado. Por quê? Porque eles estão exatamente na mesma distância do zero. Observa aí o menos 4. Do menos 4 para o zero, a gente passa pelo menos 3, menos 2, menos 1, por 3 pontos. Do 4 positivo até o zero, a gente também passa por 3, 2, 1, por 3 pontos. Então, os dois números eles estão na mesma distância ao zero, que é o chamado ponto de origem da reta. O zero é o ponto de origem. Então, no caso, número oposto ou simétrico é um número com sinal trocado. Se é um número negativo,
o simétrico dele é o positivo. Se é um número positivo, o simétrico dele é o negativo. Aí a gente vem para a ideia de módulo de um número, que o módulo do número é o número em si, né? Então, chama-se de módulo ou valor absoluto sobre o módulo. Tá falando no livro de vocês, na página... É ainda aqui, deixa eu achar. Pronto, ele vai falar na parte de comparação, na página 18, de comparação de números, ele vai falar sobre esse módulo. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número, a distância entre esse número e o zero, na reta numérica. E esse módulo vai se indicar com esse símbolo aí. Opa, deixa eu colocar o slide para vocês verem, ó. Esse símbolo aí de 2 tracinhos no número. Se vocês verem esses dois tracinhos e um número dentro, no caso aí, veja o primeiro exemplo, né? O módulo de menos 9. O módulo de menos 9 é 9. É o número em si, o algarismo. O módulo de 13, se não tem sinal, esse 13 aí seria positivo, de mais 13 é só o 13. O módulo de 2 menos 10, 2 menos 10 dá menos 8. Porque se eu tenho R$2, mas tenho uma dívida de 10 para pagar, e eu pagar com esses 2, eu ainda vou ficar devendo 8. Então, esse módulo aí seria de menos 8. O módulo de menos 8 é 8. Então, é o número sem um sinal, que é justamente a distância que ele vai estar do zero na reta numérica, que seria a distância para ele chegar até o zero. Tá? Então, gente, ó, por hoje é só. Esse slide vai estar disponível no Google Sala de Aula de vocês, certo? Esse slide que eu expliquei, que é a mesma coisa do livro didático, mas vocês podem rever aí. O vídeo também vai estar disponível para vocês. E eu vou estar informando lá quais são os exercícios, como a gente vem fazendo. A seleção de exercícios por página e número de exercício. Então, vocês vão fazer, e na próxima aula a gente vai fazer a correção. Eu espero que vocês consigam. Se vocês veem, assistam o vídeo novamente. E lembrando, nosso próximo encontro é pelo Google Meet, tá certo? Só hoje que eu tive que gravar a aula não foi possível, mas o nosso próximo encontro nós vamos estar juntos, fazendo correção e tirando dúvida, ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula quinta-feira. Até lá. Tchau!